Olá pessoal, vamos dar início a uma série de conversas a respeito de alguns aplicativos dentro do programa Gênesis que a gente acredita ser bastante útil e que merece aí um destaque para a sua divulgação. Sejam bem-vindos então a esse ambiente de divulgação e a gente vai tratar aqui de diversas questões em que procedimentos simples poderão proporcionar respostas, não só no contexto da genética, do melhoramento, da biometria envolvendo estatística, computação, ou como um instrumento geral na atividade de ensino e aprendizagem dos mais diversos temas de genética. O nosso tema de hoje é bastante ilustrativo. Nós vamos tratar do procedimento relativo à calculadora. Escolhemos porque a gente imagina que uma calculadora é algo bastante simples de imaginar qual que seria a sua aplicação. Mas a gente quer falar sobre a calculadora para representar exatamente essa potencialidade do aplicativo de tratar algo que poderia ser simples, bastante abrangente e útil e tem certeza que vai bem além da expectativa do usuário. Então, bem-vindos aqui ao ambiente do aplicativo Gênesis e a gente então vai destacar essa possibilidade. Quando a gente abre a tela principal do aplicativo, a gente percebe que existe uma série de áreas para se fazer análise e uma delas é esse destaque desses procedimentos que a gente chama de procedimentos online, procedimentos que não dependem necessariamente de um arquivo de dados que você tenha em alguma pasta qualquer. A nossa calculadora é esse aplicativo que está destacado aqui. Calculadora, se você apertar a tecla Ctrl K, você tem acesso à nossa calculadora. Pois bem, é muito simples. Uma calculadora deve realizar algumas tarefas relativas a algumas operações de soma, subtração, multiplicação e tudo mais. Todos os operadores estão destacados aqui. É possível também incluir algumas funções, como seno exponencial, cosseno, logaritmo e tudo mais. A facilidade de uso a gente já percebe de imediato. Se eu quero uma operação qualquer, por exemplo, 2 mais 3 mais 4, basta eu digitar esses valores e então clicar em OK, nesse botão de igual, e vai aparecer o resultado. Aqui a gente cita um exemplo, algo mais elaborado. Então, eu tenho 3, mais, primeiro fazer esse produto, 4 vezes 32, somar e dividir por esses valores 12 mais 3. Então, veja que é algo bem simples, mas bastante eficiente, porque você tem uma forma de apresentar os seus dados naquilo que a gente chama de hipertexto, um texto que vai ser interpretado posteriormente dentro do aplicativo. Aqui o número de casas decimais você pode controlar, aumentando ou diminuindo, dependendo aí do seu desejo. Além dessa operação, que acredito que seja geral, simples, de fato que atende à expectativa do usuário, nós temos outras tarefas, e aí sim a gente percebe a potencialidade do aplicativo. Por exemplo, às vezes eu estou fazendo listas de atividade relativa à estatística, ou por uma razão qualquer eu tenho uma sucessão de números, que eu posso colocar aqui, 2, 4, 6, 5, e eu gostaria de ter informações sobre esses números. Quantos números eu digitei, a soma ao quadrado, variância, o maior valor, o menor valor. Veja que com apenas um clique eu tenho todo aqui um relatório, tá certo? Uma série de informações sobre essa sequência de números. Se eu quero imprimir ou copiar, basta eu clicar neste ícone, eu tenho aqui os números que eu digitei, a quantidade que eu digitei, a média, a soma, e aqui você pode copiar e fazer outras atividades. Então é algo bastante interessante para você fazer. Um exemplo, basta você clicar nesse ícone e você então vai ter as informações desejadas. Além disso, que é algo que a gente pode usar rotineiramente, principalmente em atividade estatística, nós associamos um utilitário.
Nesse utilitário, essa mesma sequência de números ela é apresentada e eu posso fazer outros questionamentos ou gerar outras saídas que seriam importantes para mim. Por exemplo, eu posso querer ordenar essa sequência de números. Então ele aparece aqui, eu tenho o input, a entrada, e aqui a saída ordenada. O menor valor foi 8, o maior valor foi 56. Posso ordenar descendente, e assim vai. Posso codificar, né? Subtrair da média e apenas fazer a codificação e perceber que, por exemplo, se eu processar esses dados, essa propriedade, quando eu codifico, a soma desses valores, quando codificado para a média, ela dá igual a zero. Eu posso padronizar, além de codificar, dividir pelo desvio padrão. Se eu processar, eu percebo que além da média atingir o valor igual a zero, nós temos uma propriedade interessante que a variância assume um valor igual a 1. Nós podemos aqui normatizar, o menor valor se tornar igual a zero, o maior valor igual a 1. Então veja aqui aqueles números que eu digitei aqui, além de informações interessantes, eu posso ainda agregar uma série de informações, de ordenamento, de padronização, com um simples clique. É uma calculadora bastante poderosa. E ainda eu tenho a possibilidade de ter uma expressão. Digamos que eu tenha a expressão qualquer, A mais 4B mais C dividido por C mais D. E eu quero o valor dessa expressão quando A valer 2, B valer 4, C 12, D igual a 7. Então, ele vai substituir e vai me dar o valor. Se eu quiser atribuir outros valores, por exemplo, 5, aqui 2, ele vai então me dar outros valores. Então, forneço uma função, essa função é dependente de alguns parâmetros, e eu posso mudar esses parâmetros e então ter o resultado apropriado. Então veja que a minha calculadora é bastante interessante. Mas mais interessante ainda é que ela não termina aqui, tá certo? Você, obviamente, que tem uma calculadora, quando você instala o seu sistema operacional, uma calculadora poderosa também. E se você quiser ter acesso, basta você clicar nesse ícone. A sua calculadora científica vai aparecer aqui, né? Essa a possibilidade de você usar a calculadora que você já tem. Ela é bastante interessante, pode se apresentar sob várias formas, é algo que está dentro do seu sistema Windows, por exemplo, e nós não vamos abrir mão dessa potencialidade. Um simples clique, você tem acesso. Termina aí? Não. Como o programa Gênesis atende uma série de pesquisadores, mas atende de especial aqueles que trabalham com genética, nós também apresentamos potencialidade para o uso em estudo genético. Digamos que você esteja estudando genética de populações. Então eu tenho a minha calculadora própria para genética de populações. E nesse caso eu posso fornecer, por exemplo, duas populações. População 1, população 2. Por exemplo, eu posso dizer que a população 1 tem 36 a grande, 48 a grande a pequeno e 16 a pequeno a pequeno. A população 2 tem essa configuração, 32, 4 e 64. O indivíduo que está estudando genética de populações, ele gostaria de ter uma calculadora que informa sobre uma série de estatística importante. Qual seria a frequência genotípica da população 1? Qual que é a frequência do alelo? Essa população é endogâmica, não é endogâmica? Essa população está em equilíbrio de Hartenberg? E se eu fizesse atividades com essa população? Tem a população 1, população 2. Se eu acasalasse o acaso a população 1 ou a população 2, se eu autofecundasse, se eu cruzasse, se eu juntasse, se eu fizesse cruzamento, depois retrocruzamento, veja que eu tenho aqui, numa entrada bastante simples, informações extremamente relevantes para ser feito um estudo de genética de populações, para ser apropriado, para ser apreciado consequências de uma série de atividades sobre a minha população. Então, eu tenho essas informações para aqueles indivíduos que esqueceram da teoria básica de genética de populações referente à frequência genotípica. A gente resgata essas informações
e você pode, então, inferir sobre aquele que você tem de uma forma bem simples. Pois bem, mas isso é para um usuário que está pensando em genética de populações. Ele pode estar pensando em genética quantitativa. Então, ele tem, por exemplo, os dados da população, né? Os valores genotípicos associados a grande, a grande a pequeno, a pequeno, para uma característica XI, para uma característica YI e as frequências. Então, ele pode ter estatísticas, como pode ter, por exemplo, informações importantes sobre a média, tá certo? Sobre as frequências aléricas, sobre o efeito médio de substituição, sobre o valor aditivo, valor atribuído ao desvio da dominância, a média geral, variância genotípica, variância aditiva. Uma série de informações extremamente importantes para aquele usuário que gostaria de, numa atividade simples de ensino ou de aprendizagem, colocar numa população as frequências genotípicas, as frequências, os valores genotípicos apropriados e então ter estatísticas que são rotineiramente tratadas nesta área, né? Nós podemos ter também dados de classe. Muitas vezes você tem vários valores de duas variáveis, por exemplo, variável x, variável y, variável x e y, e ao invés de você ter, né, você tem dados de contagem, por exemplo, eu tenho 36 valores 10, 48 valores 8, 16 valores 2, ou colocar quantidade ou colocar frequência, se você souber a frequência. E aí, você, tendo informação da frequência, você vai ter dados da média, da variância. Tendo informação da quantidade, é a mesma coisa. Você pode ter a opção de uma ou outra atividade. E por fim, se você quer estudar duas variáveis ao mesmo tempo, digitar aqui valores de duas variáveis, e você quer conhecer as variâncias e as relações, ou gerar valores quaisquer, né, você pode processar essas duas variáveis rapidamente. O que você terá nesse processamento? O número de dados, a média da variável x, o mínimo, o máximo da variável xy, a variância, desvio padrão, inclusive uma análise de correlação e uma análise de regressão. Então veja que tudo muito simples. A sua calculadora tem um potencial enorme. Não depende de arquivos, apenas você introduz os seus dados. Obviamente que uma calculadora, a filosofia é exatamente essa: receber poucos dados, alguns poucos dados que você possa digitar e gerar uma série de informações que você acredita ser importante para o seu trabalho. Então veja que ao acionar esse ícone de calculadora do aplicativo Gênesis, você tem um mundo de opções para observar e para fazer o melhor uso dos resultados daquele conjunto de dados que você está fornecendo. Pois bem, era isso que a gente gostaria de apresentar. Muito obrigado aí pela atenção.